Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Edição 120 do nosso programa, em que coroamos o novo ET do automobilismo mundial. Termo que foi criado aqui no Pelas Pistas, o ET. Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 no seu ano de estreia. Tivemos também a última prova da Fórmula 1 dessa temporada, o título da McLaren entre os construtores. Uma prova muito disputada, várias despedidas rolando lá em Abu Dhabi. Também temos já a projeção da Stock Car no próximo fim de semana e outros assuntos do mundo da velocidade. Então você já sabe, tá no YouTube, like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Contagem dos 100 mil já tá cada vez mais próxima ali no nosso canal no YouTube. Estamos em todas as plataformas de áudio, também você pode deixar sua classificação 5 estrelas. Também na Zapping e outras formas de nos acompanhar no Instagram, no TikTok. E acho que são só essas as formas, né? São só essas as formas. Time completo mais uma vez, olha só. De novo, Nelsinho, tudo jóia. Tava na chuva esse fim de semana aqui. Tomou friagem, menino? Não, tô. Tava... Na verdade, peguei uma infecção alimentar, mas a chuva só veio pra dar uma apimentada. Uma apimentada. E o Christian também. Você não vai dar os parabéns pra ele? Meu aniversário é só ano que vem, tá? É? Parabéns pra ele? É tio de novo. Ah, tem que dar parabéns pra Kelly, né? Também. Não, mas é tio, né? Tio é tio, né? Notícia... Então. O quê? Sétima vez? Ok, né? ok. Por aí, sei lá. Ah. Por aí. Sétimo sobrinho? Ah, é por aí. Nossa, uns 5, 6, aí fácil tem. 5, 6. 6 fácil. É, Caramba. É, a família é grande, né? Tá certo. Tem que ter... culpa do meu pai, né? Tem que ter um Teve monte. 7 filhos, né? 7, né? Ah, então se botar aí média vezes 2 aí, dá pra fazer fácil um time de futebol com os reservas ainda. Dá uns 14, verdade. Parabéns pra Kelly, que faz propaganda do Pelas Pistas. Ela tem um adesivo do Pelas Pistas no celular. Postou outro dia um stories com isso. E pro Max, pelo bebê que vai vir aí. Legal. Foi uma notícia bacana. Inclusive, ele tá até pensando... O Max, ele somou 2 pontos de punição pelo acidente na largada com o Piastri. Ele tem 8 pontos de punição. Se chegar a 12, ele toma um gancho de uma prova. Ah, eu acho que ele tá louco pra... Ele falou assim... Ele queria que tivesse outra prova pra dar um gancho. Ele falou assim, pô, dependendo de quando for, eu posso pegar uma licença paternidade, que fica uma prova fora disso daí. É isso, turma. Recadinhos básicos, então like no vídeo, se inscreva no nosso canal, já falei tudo isso. Última prova da temporada da Fórmula 1, título do Gabriel Bortoleto. Tá tudo bem com você também, Cristiano? Tudo ótimo. Você entrou já no assunto, parabéns pro Nelsinho. Tudo certo? Não caiu de bicicleta esse fim de semana? Não, esse fim de semana eu tava voltando dos Estados Unidos, né? Ah, tá. É, eu cheguei... Que dia hoje? É segunda? Hoje é segunda. Cheguei ontem de manhã. Daí... Você está vindo na terça, pelo menos, mas hoje é segunda. Isso mesmo. Obrigado por ter lembrado. Boa. É isso. Turma, falar da Fórmula 1, depois a gente entra no assunto Bortoleto, que mereceu bastante atenção desse fim de semana. Última prova do ano, deu título da McLaren. 9º título da McLaren entre os construtores. O primeiro desde 1998. 25, 26 anos. Aí é uma conta que eu... Por aí. Por aí. Na minha idade, mais ou menos. Muitos. Fazia tempo. Fazia tempo. Ah. Não, acho que mais. 25 se fosse 2000. Então 20... Que nós estamos... não, nem isso também, né? Todo mundo, toda a nossa produção aqui também, ali tá 26 anos. Então, o que eu falei? 26. 25. É quase onde eu nasci, É isso. Ah, E já... o eixo. Pô, mandei no nosso grupo, um rapaz mandou fotos de você andando de kart. Mais cedo que isso, tá? Aquilo tem o quê? Uns 15 anos? Que 15, 20 anos? 15 anos. Rouba a idade pra menos. Mas aí, o título da McLaren consagrado, uma equipe que, se a gente voltar no começo da temporada passada, estava na última colocação na primeira prova do ano e lá na frente, campeã com o Lando Norris vencendo a prova. É isso que você acabou de comentar, Thiago, é bem impressionante, porque num período, né, de tempo relativamente curto, né, eles conseguiram virar o jogo. Eu acho que, para dizer a verdade, nem eles esperavam. É óbvio que eles esperavam que eles iriam melhorar, mas não tanto. E, como você mesmo disse, na primeira prova do ano passado, era provavelmente o pior carro do grid. 2 temporadas depois, no final da segunda temporada, eles foram campeões do mundo, né? Impressionante. É impressionante, ainda mais uma Fórmula 1 que hoje é tão competitiva com essa questão de
do teto de gastos, você tem que ser extremamente preciso no que você faz. Assim, você tem que pegar a melhoria e se você não... o carro não melhora, você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta recurso e continua andando lá atrás. Eu acho que muito disso que está acontecendo é frutos desse regulamento novo, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, né? Do campeonato está tão apertado, dos carros estão com um equilíbrio de diferença de tempo tão pequeno, delta de tempo tão pequeno entre as equipes. Então isso vai ajudar mais equipes ganharem, mais equipes pontuarem, ter uma diferença menor entre o primeiro e o último, que isso é muito legal porque cria essas possibilidades. O ano que vem, eu acho, na minha opinião, não mais de 4, mas entre essas 4, Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull, qualquer uma dessas pode ser campeã mundial ano que vem. E qualquer um dos pilotos ali também, entendeu? Talvez, eu não diria que o amigo dele, o Antonelli, talvez não, mas talvez o resto, eu acho que todos têm chance de ser campeão mundial, dependendo um pouco do carro, né? E o seu amigo Hamilton? Não sei, até ele mesmo já disse que não tá nas melhores fases, né? Vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Isso depende muito também do companheiro de equipe dele, né? O Leclerc também, a gente sabe que é um cara super talentoso, só que a gente sabe que se tiver alguém que trabalha um pouco mais forte do lado dele, talvez um pouco menos de talento, que é o caso dos Carlos Sainz, né? Ele cometeu um erro na classificação, né? Ele poderia talvez ter vencido a prova, não sei. Talvez o Lando tava só segurando aquela margem, mas se tivesse largado mais pra frente, no mínimo segundo ele poderia ter ficado, mas ficou em terceiro porque largou de último praticamente, né? Acho que o Lando controlou bastante a corrida justamente pelo fato que ele sabia que se ele tivesse uma falha mecânica ou se acontecesse alguma coisa com ele, pelo aquilo que tinha acontecido com o Piastri no começo da corrida, e a Ferrari indo bem na corrida, eles provavelmente iriam perder o título de construtores. Então eu acho que ele estava andando no limite, mas com uma margenzinha, meio que controlando aquela diferença do Sainz e também do Leclerc. Agora voltando ao Hamilton, eu continuo batendo na tecla na corrida. Eu acho que ele vai ser muito forte o ano que vem. Eu acho que o maior desafio do Hamilton o ano que vem vai ser as classificações. Concordo. E até destacar em relação a isso, só para arredondar em relação aos construtores, foi o 9º título da McLaren entre os construtores, a Ferrari é recordista com 16. Olha só que coisa, a McLaren empatou com a Williams agora com 9. As duas têm 9 títulos. Mercedes tem 8, Lotus tem 7 e Red Bull tem 6. São os vencedores, os maiores vencedores entre os construtores da Fórmula 1. Lotus, né? Lotus. Nem existe. E o Williams... Não, mas a Williams pelo menos está no grid, né? Não, tá, mas o construtor da Williams, eu acho que é 96. Eu ia voltar até para... Ou 97. Não, eu ia voltar até para 92, 93, na época do Mansell e do Patrese. Eu tinha esquecido daquele run deles que eles tiveram com o Villeneuve em 96, 97, sei lá. Eu não sei se em 97 eles foram campeões de construtor de cabeça, não pesquisei aqui. Não, que era o Damon e o Villeneuve. 96, isso. E daí em 97 era o Frentzen e o Villeneuve. Bastante tempo. Sobre Hamilton e Mercedes, chegou o fim a era mais vencedora da história da Fórmula 1. É indiscutível que foi o único piloto que venceu 7 títulos com o mesmo motor, venceu 6 títulos mundiais na mesma equipe, são mais de 100 vitórias. Chegou realmente ao fim essa era Hamilton e Mercedes. E aí, já projetando, como você disse, que em corrida você acha que ele vai ser melhor do que em classificação pro ano que vem. Mas a gente vê essa era que realmente é uma marca na história da Fórmula 1, esse fim de era entre os dois. Sem dúvida, Thiago, uma era extremamente dominante, principalmente do jeito que estava a Mercedes quando ele entrou, né? Não era que ele entrou num carro vencedor. Questionavam se era uma boa troca. Exatamente. Né? Eu inclusive, questionei muito. E daí, eu nem lembro na época, acho que já era o Toto ou não? Não era, né? Então, bom... Ross Brown, não era? Não sei se o Ross Brown chegou a ficar na mesma época do Hamilton.
Ou o Toto tava começando a sua era, acho que o Toto tava começando. Então, acho que ele tava talvez. começando, mas enfim, Ele era acionista da Williams. Ainda. seja Toto ou não, quem quer que seja, deve ter convencido o Hamilton de uma maneira. E destaca-se muito o Lauda. Foi exatamente. O Lauda foi o cara que... O Lauda que meio que abriu as cartas e falou, ó, vai acontecer isso, e provavelmente o Hamilton acreditou naquilo que o Lauda tava falando e não vamos nem comentar no resto, né? Que realmente foi essa era extremamente vencedora. Agora, olha só que coisa maluca isso aqui. Isso aqui é jornalismo, hein? Coincidências da última corrida de Hamilton na McLaren isso aí. e na Mercedes. Olha só. Brasil 2012 e Abu Dhabi 2024. Nas duas corridas, o multicampeão da Red Bull rodou na primeira volta, recuperou e acabou em sexto. Vettel e Max. Nas duas corridas, Pérez abandonou na primeira volta. Um piloto britânico venceu pela McLaren, o Button no Brasil e o Norris no domingo. Um piloto espanhol da Ferrari acabou em segundo, Alonso e Sainz. E o outro piloto da Ferrari chegou no pódio, que foi o Massa e o Leclerc. Rapaz, que coincidências isso daqui, hein? Dessas duas situações aqui, de Mercedes e McLaren, do Hamilton. Lembrando só que Brasil 2012 foi uma decisão de campeonato e o Vettel acabou sendo campeão ali, pra cima do Alonso. Pequenas coincidências da vida. Vocês acreditam em coincidências, essas coisas? Não. Não. Aqui já... Não. Ah, não. Ele sempre vai na minha. Ele sempre vai na minha. Não me convenceu essa... Coloca nos comentários se o Christian convenceu aqui, como no curso de interpretação de Paul Newman que ele fez ali. Outra disputa interessante que nós tivemos nesse campeonato, claro que tem aquela questão dos primeiros colocados, a disputa Ferrari e McLaren, mas aquela disputa no finalzinho que ficou criado entre a Alpine, a Haas e a Visa Cash App, que vai mudar de nome ano que vem, vai ser Visa Cash App Racing Bulls ano que vem, a equipe... Pra ficar mais difícil. Pra ficar mais... vai ser Racing Bulls ano que vem, então a gente muda. Lógico. Já, porque imagina... De Orleans e Bragança. Então, Racing Bulls no começo da temporada. Você pode ter certeza que depois de umas 3, 4 provas só vai ser Bulls daí. Vai todo mundo chamar eles de Bulls. Do mesmo jeito que era a Newman Haas. Internamente, ninguém chamava de Newman Haas. Todo mundo chamava de Haas. É mesmo? Paul Newman não ficava bravo? Não, internamente, né? Então, internamente é dentro da empresa do cara. Não, internamente dentro da família da Indy. Entendi. O mecânico tá indo pra Haas, engenheiro tá indo pra Haas, fulano saiu da Haas. Entendi. Os Bulls, então, deles. O Gasly realmente fez um final de temporada fortíssimo, garantiu ali a vitória, cadê os pontos do sexto lugar. O sexto lugar da Alpine, 65 pontos. E o que chama a atenção, o Gasly teve $0 de prejuízo para a equipe no ano inteiro. Tipo, ele foi o único cara que... A primeira vez na história da Fórmula 1 que um piloto termina uma temporada dando 0 de prejuízo. Sabe o que eu tava pensando aqui que eles deviam fazer? Eles deviam colocar uma cota, botar uma... Lógico, o preço dessas coisas, né, que a gente vê no Instagram de vez em quando são números, assim, muito... Um chute, né? Assim. Não é que é super valorizado, mas cada equipe tem um custo diferente. Por exemplo, a empresa que tem as equipes que tem a própria fábrica, que é quase Alpine, quase todas, sei lá, fazer um bico demora tanto tempo, custa tanto. A Haas, por exemplo, provavelmente tem um custo mais alto disso aí. Por quê? Porque ela terceiriza isso com a Dallara, então ela tem um custo muito mais alto. Então esses custos são todos meio... eu acho que pode ter uma margem de erro aí de até 30%, 40%. Não sei se você concorda comigo. Que é muito difícil botar preço nessas coisas. Mas, eu acho... Desculpa, só para interromper, mas tendo a ver com tudo isso, fora que o custo para você produzir um bico na Ferrari, ninguém garante que é o mesmo... Exato. Que na Mercedes. Salário é diferente. Exatamente. O jeito que faz, dependendo são da autoclave. Aproximados, mas... aproximado, mas não é muito aproximado. Não é uma margem de erro de 10%. É uma margem de erro aí de 30%, 40%. Mas, enfim... Eles deviam botar
uma cláusula no contrato dos pilotos falando assim, olha, se você, por exemplo, no caso do Gasly, que, ele não gastou nada, ele tem um bônus aí de, vamos supor, de 1,5 milhão, sei lá, alguma coisa assim. Generoso esse bônus. Não, é porque, né, se a gente usar esses gastos, essas pancadas aí que podem chegar, uma batida pode chegar a 1 milhão, fácil, né? E aí você no outro, você pode colocar, beleza, se passar de 2, vai sair do seu bônus de pontuação, ou seu salário no final do ano. Por exemplo, vamos supor que o salário do cara seja de 5 milhões, tá? Só que os últimos 2 milhões o cara recebe na última corrida. Então ele tem 2 milhões para receber depois da última prova. Se ele não, no caso do Gasly, não deu nada, ele vai receber os 2 mais 1. Se ele causou mais de, sei lá, vamos supor que seja mais de 1 milhão de damage, e começa a sair do... Tirar do bônus. Tira da última parte do salário dele, entendeu? Tá, agora então me responde a pergunta. Se você chega na última etapa do ano, disputando, sei lá, uma situação importante no Mundial de Construtores, eu não vou nem falar de pilotos, e daí você não teve nenhum core damage a temporada inteira, você tá zerado. Tá. Você vai guiar com a faca nos dentes, pensando mais no bônus que você vai receber ou pensando mais naquilo que você pode ajudar a equipe para a equipe chegar em quarto ao invés de chegar em quinto? O que você vai fazer? Depende, porque se eu for chefe de equipe eu ia falar, beleza, mas também o bônus da equipe dos construtores é dividido... Tem que ser no mínimo... Não, vai ser dividido com a equipe e com o piloto também. Então, mas... para justamente incentivar o piloto, eu acho que o bônus da equipe dos construtores tem que ser no mínimo igual àquilo que ele iria receber se ele não batesse. Não, sim. O Gasly fez isso no fim de semana. O Gasly tava disputando ali e seguiu... Não tinha nem o bônus pra ele e seguiu... Não, acelerou forte. Não só seguiu, não só acelerou, como eu vou concordar 1000% com você. Essa segunda temporada dele foi... A segunda metade. A segunda metade foi impressionante. Foi muito forte. Independente que o Ocon chegou em segundo, ele chegou em terceiro aqui no Brasil, mas se você for ver a constância dele, não só em classificação, mas também em treinos, em corrida... e esse final de semana ele salvou a Alpine, né? E chegou no 10º lugar entre os pilotos também. Virou o melhor do resto. Então, que ele tava... Passou quem no final? O Magnussen. O Hülkenberg. Ele passou o Hülkenberg? Por 1 ponto. Ai, não tinha percebido essa. Passou 1 ponto. E aí ficou em 10º, só atrás do Alonso e dos outros... Sim. Das 4 equipes maiores. Aliás... Fórmula 1A. A Fórmula 1A. Na Fórmula 1B ele ficou... Segundo lugar. Em segundo atrás do Alonso. Aliás, até uma curiosidade, confirmado então, né, o Max foi campeão, com a equipe chegando em 3º lugar, foram 3 vezes na história da Fórmula 1 que aconteceu isso. O teu pai, em 83, foi também terceira, a equipe foi 3ª, e o Rosberg, em 82, a Williams foi 4ª do Construtores. Caramba. Que acho que 82 é o campeonato mais maluco da Fórmula 1, assim, tipo, com... O cara ganhou uma prova só, o Rosberg. Também teve vários vencedores diferentes e foi um campeonato bem doidão. Esse de 1982. Vai, prova. Largada. Diga. Começa. O quê? Vai. Não, prova. Só pra terminar também, só o assunto da largada aqui, antes da largada, só pra... como foi importante essa questão de toda essa premiação. O bônus que a Alpine conseguiu arrancar dessa última leva de provas elevou a mais ou menos 10 a 15 milhões de dólares o bônus da equipe de premiação de campeonato que eles ganharam a mais. Não eram 10? Não, mas é que estavam mais atrás. Tipo, 10 era a briga pelo 6º lugar, diferença do 6º pro 7º. Mas se você pegar o quanto eles ganharam, que eles eram o penúltimo. Eles eram o penúltimo. Penúltimo. Então o avanço ganhou uns... Sim. Isso que é um baita presente de Natal pra equipe. Falando em presente de Natal, estamos na época já de fim de ano aqui, amigo secreto. A Fórmula 1 faz aquela brincadeira do amigo secreto, ainda não vi a desse ano aqui. Seria, aliás, até bacana. Imagina se o Max tira o Russell, se o Russell tira o Max, ia ser engraçado, eles o amigo secreto ali. Mas, eles separaram uma cadeira pro Russell naquele jantar de pilotos. E acho que foi o Hamilton que inclusive organizou esse jantar. Foi. Tá? E o Bottas pagou. Tá, e o
o Russell chegou atrasado. Eles separaram uma cadeira Do pra ele, lado do do lado do Max e parece que ele se negou a sentar na cadeira. Ele foi sentar em outra parte da mesa. Mas teve uma outra foto depois que eles tiraram e estavam lado a lado ali, Tá. os pilotos. Mas, amigo secreto, vocês já ganharam presente ruim de amigo secreto? O presente nunca é ruim, né? Não, mas sei lá, você pediu uma coisa e te deram outra, sei lá, algum... Não vou lembrar. Deixa Não, eu uma ver. vez eu pedi um CD dos Beatles. Qualquer um, sei lá, os Beatles têm 18 álbuns de CDs. O cara conseguiu errar. Tipo, sabe, um coletâneo amigos cantam Beatles, um monte de gente cantando, e não era um CD dos Beatles. O cara conseguiu errar um CD dos Beatles. E você, Cris? Como o Júnior disse, presente é sempre bom, é sempre Não, mas uma lembrança agradável. Você pede alguma coisa Não, você pede alguma coisa. Se eu, por acaso, ganhei, você pode ter certeza que eu meio que repassei. Você já repassou o presente. Isso eu faço bastante de vez em quando. Sei lá, veio uma dedicatória, você nem viu, olha, o Nelson tá lá. Apaga, passa lá um tiner. Ai. Mas para não ter esse problema, olha só que oportunidade. Aqui você pode se aliar com algum presente de tecnologia, de estilo. A melhor escolha, claro, produtos da Insider. Aqui, como os produtos que estamos utilizando, as nossas camisetas da Insider. Olha o Christian como ficou todo elegante aqui. Nem parece o mesmo Christian, né? Depois que a De Insider bola, entrou, de bola aqui. Aqui, ó. O Christian. Esse presente é uma ótima escolha para você, para o seu amigo secreto ou para qualquer ocasião. E olha só que bacana, hein? Você que nos acompanha no Pelas Pistas tem um cupom de desconto exclusivo. Pelas Pistas 15. Pelas Pistas 15 vai ter 15% de desconto. O Bottas, que pagou a conta do jantar, não vai reclamar desse 15% a mais, porque ajuda. Saiu 33 mil reais o... Eu achei até barato jantar. para 20 pessoas em Abu Dhabi, Em Abu Dhabi. na Fórmula 1, uma sala fechada. É. Num Porque restaurante bacana. É porque eles não consumiram álcool, né? Se a gente tivesse na mesa, né, Thiago? Acho que ia dar um pouco mais, ia né? dar um pouquinho mais. Umas garrafas de vinho, saquê? Uns 35, só essa parte. Mas pelas pistas 15 você tem esse desconto de 15% de desconto em qualquer ocasião. Então, Christian, não repasse os presentes e... Uma vez meu avô ganhou um violão de amigo secreto. Mas ele nunca tocou violão na vida. É bonito pra colocar na parede. Vai colocar na parede ali. Deixa eu botar um violão aqui no Pelas Pistas. Momento amigo secreto à parte. Vamos falar então da corrida Christian largada. Todo mundo quer saber da largada. A largada de Abu Dhabi. De quem? Do Leclerc? Foi boa, do Foi Leclerc. boa. Foi muito Escapou boa. bem, ganhou 5 posições só na primeira curva. Não, só na primeira curva. Daí, eu acho que no fechamento da primeira volta tinha sido um total de 7 ou 8 posições. Ele mandou muito bem, na minha opinião, por fora, lá no final da reta. Enquanto todo mundo se empilhou do lado de dentro, né? A tendência natural, né? Pra você proteger quem tá vindo atrás. Ele foi lá, nossa, o lado de fora ficou um corredor vazio pra ele. Freou bem mais tarde que todo mundo. Continuo batendo na mesma tecla que eu já bati várias vezes, né? Os carros continuam extremamente grandes, né? É óbvio que isso daí não é um concerto que eles conseguem fazer do dia pra noite, mas 3 carros fisicamente não cabem, né? E aquela hora que entrou o Bottas, o Pérez e o Leclerc por fora, na minha opinião, não foi culpa de ninguém. É que não tinha espaço físico lá na pista. O Pérez acabou batendo lá no Bottas e o Leclerc se beneficiou, mandou muito bem e acabou passando só lá naquela situação, sei lá, mais 3, 4 carros no mínimo. Mas a largada, Então, Max Vamos e começar Norris. com ele, né? Vamos começar com você, Nelsinho. Você tá meio calmo hoje. Não, Max e Piastri. Max e Piastri, isso. Não tem muito o que falar. Ele foi jogar duro, tinha nada a perder. E o Piastri deu o espaço que tinha que dar. O Max escorregou, deu nele. Enfim, culpa do Max, não tem jeito ali. Assim, é o prós e contras aí de você ser um piloto agressivo. É um piloto que passa muito carro, um piloto que defende muito bem, mas tem hora que passa do limite, né? Você não tem... Não dá pra ser, não vou dizer perfeito, mas tem hora que realmente, né? Até quando ele defende posição, tem hora que passa um pouco do limite, né? Nessa corrida ele passou do limite na primeira curva, escorregou um pouquinho, encostou e rodou. Não tem muito o que falar mais do que isso. Mas são resultados de piloto que é muito agressivo. Tem hora que vai funcionar e tem hora que não vai funcionar. Então, dessa vez não funcionou.
É mais ou menos isso. Ele, sinceramente, você resumiu bem. Foi culpa dele. Essa vez não funcionou. Mas eu acho que tá todo mundo... O Russell tá batendo muito nessa tecla, né? Que a gente tem que começar a jogar com o Max do mesmo jeito que ele joga com a gente. Se por acaso os pilotos que andam em volta dele, ou seja, Russell, Piastri, Leclerc, Lando, Sainz, enfim... Hamilton, começarem a jogar com a mesma moeda que ele joga com todo mundo, daí eu acho que pode ser interessante, porque claramente o Max se enfia nos buracos que eles não existem e ele está esperando que o piloto que acabou ficando do lado de fora vai colaborar com ele. Se o piloto não colaborar, ou se ele manter a mesma trajetória, é óbvio que vai bater. O Piastri, nesse final de semana, ele até deixou espaço para o Max, só que o Max, pelo fato dele ter freado muito mais tarde, o carro vai escorregar um pouquinho. Isso daí é natural. Ele não estava nem lado a lado com o Piastri e daí acabou batendo nele. Então, são coisas que vão acontecer. Agora... Se ele estivesse disputando uma coisa um pouco mais delicada, provavelmente ele não teria arriscado aquele tanto. Mas como não tinha nada a perder, viu um buraquinho, tentou enfiar. Mas aí freou mais dentro. Talvez o pneu não tava quente o suficiente. Fez a curva, escorregou um pouco de frente, encostou. Os carros estavam tudo no limite. Se você der uma encostada numa velocidade daquela, você perde o balanço na hora, entendeu? Entre eixo grande daquele carro e tudo. Enfim, aconteceu. Poderia ter encostado só e os dois saírem um pouco pro lado? Poderia também, aí a corrida ia continuar, pode ser que... Mas dessa vez encostou, o carro devia viajar no limite, rodou e... Enfim, Agora, se na primeira curva foi erro do Max, no final, na metade da primeira volta, eu achei que o Piastri também... no exatamente. Porque, bom, ou seja, você entrou na primeira curva, você já foi tocado pelo concorrente. Você já tá numa situação que você caiu para trás. Você sabe que o Mundial de Construtores tá em jogo. Então, a coisa que você mais deveria fazer na primeira volta, já que você tá em último praticamente, é tomar cuidado para esperar 2, 3 voltas. Aí eu discordo. Não, ok, você discorda. Você já tá em último. Você tá brigando com construtores. Agora você tem que ir ligar o limitador e vir com tudo. Porque assim, se você começar vou esperar, aí não recupera. Tá, você só que tem um grande prêmio inteiro pela frente. Ele tá com uma McLaren, que provavelmente era o carro mais rápido da pista, comparado com os outros. Tudo bem, mas o que aconteceu? Assim... Tá bom, ele simplesmente bateu na traseira lá do Colapinto. Mas... Não, mas... Tudo bem, mas pior de tudo, ele nem tentou ultrapassar o Colapinto. Não é que eles se enroscaram porque ele se enfiou por dentro ou por fora. Ele bateu na traseira dele. Sim, o Colapinto deve ter freado alguns metros antes, alguma coisa. Faz parte da arte de você guiar. Sim. Você também tem que estar olhando pra frente. Mas ele devia estar no modo arriscar tudo. Igual o Leclerc falou, beleza, agora não tem nada a perder, eu tenho que ir pra frente, porque a gente já tá pontos atrás, agora é assim, tudo ou nada. Então ele ligou, foda-se, e foi. E deu certo. Deu certo não, ele fez uma corrida brilhante, conseguiu recuperar e não bateu em ninguém. Tudo bem, a arte de você guiar... Arriscou. Poderia ter acontecido uma Tudo bem, mas ele arriscou demais. Arriscou demais. Mas ali ele já não tinha mais nada a perder, o Norris, o Piastri. Então levou um toque. Beleza, agora eu tenho que vir com tudo. E aí você aumenta o risco das coisas. Às vezes dá certo no caso do Leclerc, às vezes não dá. Deu dessa encostada no caso dele com o Colapinto. Assim, se ele fosse tomar cuidado para ir para frente... Sabe, os carros estão muito próximos hoje em dia para você ficar passando, igual o Hamilton já fez no passado, vir passando um por volta, assim, hoje em dia não existe mais isso. Você tem que aumentar, na minha opinião, você tem que arriscar mais. Quando você está numa situação dessa, né, que você cai para o último e tem que ir para frente. O único jeito de marcar pontos agora é arriscar. Eu continuo discordando. Eu não acho que ele vai ficar naquele modo andando devagarzinho durante 10 voltas. Era só esperar a corrida sentar, sei lá, eu quero dizer, nas primeiras 2, 3 voltas, no máximo. E agora é muito fácil também a gente fazer uma análise, porque deu tudo certo para a McLaren, né? Porque o Lando ganhou. Agora, se o carro do Lando tivesse quebrado e com a corrida forte que a Ferrari fez, terminando em segundo e terceiro... o Piastri seria um elemento chave na decisão do campeonato.
Então, ele arriscou. Ok, eu concordo que ele arriscou, mas ele poderia ter tirado o Mundial de Construtores da McLaren se o Lando não tivesse lá para ganhar a corrida, né? Foi um lance realmente interessante da prova. Agora uma coisa, Piastri, um assunto rápido, Piastri. Piastri é um cara que a McLaren mantendo essa crescente, é um cara que pode brigar pelo título ano que vem? Pode, mas eu fiquei surpreso com a diferença da classificação, né? Foram 2 para 3 décimos entre ele e o Norris. Lógico, o Norris, ele tá só no segundo ano, o Norris já tem umas 6 temporadas. Porém, eu achei a diferença grande, maior do que deveria ser pela... Agora, eu não sei se se ele cometeu algum erro, se alguma coisa, se os carros eram 100% idênticos, mas a diferença bem maior do que imaginava, do que seria. Tá aí. No quesito Piastri na primeira volta, a gente discordou, mas aí eu concordo 1000% com você. Você sempre concorda comigo. Para com isso. Se a gente passar o resto do programa acabei aqui... de discordar. Se a gente passar o resto do programa aqui, você vai acabar concordando comigo. Mas como a gente só tem 1 hora e pouco de programa, eu vou deixar você concordar... Discordar dessa. Depois eu que sou o velho, né? Não, você é o mais velho da mesa. Vai. Eu já bati nessa tecla de classificação do Piastri uns programas atrás. No ano, você falou da diferença nessa prova de 2, 3 décimos. No ano, foi 20-4 pro Norris em classificação contra o Piastri. O Norris, ele sempre teve essa qualidade de velocidade, ele sempre foi muito rápido. A gente sabe que nas corridas o Piastri às vezes tem sido um pouco mais esperto, ou o Norris não tem essa malície que um Max tem, que alguns pilotos outros têm. Então isso que falta no Norris. Talvez o ano que vem, em classificação, a gente vai continuar vendo o Piastri, o Norris mais rápido. Porém, eu acho que o Piastri, nas corridas, largadas, primeiras voltas, alguma coisa, vai conseguir tirar essa diferença, entendeu? Agora, de novo, é só o segundo ano do Piastri, né? Vamos esperar, talvez o ano que vem ele vai ter uma evolução um pouco maior e tudo. Mas se tivesse que apostar minha ficha, se você falar, a McLaren vai ser campeão ano que vem, de pilotos, não construtores. Qual deles que vão ser? Eu ainda... Aí iria de Lando. Eu não sei se eu falaria Lando, eu tô 50-50. Eu acho que, pelo menos, fora esse teu final de frase, não sei se eu falaria Lando, eu tô 50-50. O que me parece também é que o Lando, o Piastri vem, ele vem melhorando, tanto na corrida quanto na classificação, daí chega numa situação que nem essa última corrida do ano, o Lando vai lá e dá uma derrubada nele. Então parece que tudo que ele construiu ao longo das últimas 3, 4 corridas, o Lando vai lá e derruba, porque realmente a diferença que deu lá começou a ser um pouco grande, entendeu? Aqueles 3, 4 décimos estando no mesmo carro, sendo que o Piastri está numa crescente, não pode acontecer. Fazendo a mesma pergunta para mim, em quem que você coloca as suas fichas, eu adoraria que tivesse uma mistura dos dois. Daí eu acho que seria meio que a combinação perfeita para poder brigar contra o Max. Eu vejo pontos extremamente fortes no Piastri e também vejo pontos extremamente fortes no Lando. Mas se a bola de cristal falasse agora, o ano que vem vai ser... Um dos dois vão ser campeões no ano que vem, vão ser um dos dois. Um dos dois é campeão em 2025. Quem que você acha que seria o campeão? Eu acho que eu tô tendendo muito pouquinho pro Lando, mas muito pouco. 51-49. Mais ou menos. É porque a Fórmula 1 tá tão equilibrada hoje que a classificação é muito parte integrante de uma prova. Apesar do Lando, a gente perceber que não é um cara que larga muito bem, já perdeu várias provas largando na frente, mas ele constantemente classifica à frente. Então, essa é uma diferença que o Piastri vai ter que melhorar muito. O Piastri, na minha visão, melhorando muito a classificação, ele vai se tornar um cara
que é uma coisa naturalmente mais forte. Vai se posicionar melhor numa prova. Lógico. E aí a cabeça, talvez o ritmo de prova seja mais Mas eu acho que próximo. essa confiança, essa velocidade em classificação é uma coisa que você consegue melhorar com o tempo, porque você vai aprendendo nas pistas, vai tendo confiança com o carro, vai aprendendo sobre o pneu, uma série de coisas que você vai melhorando. Por exemplo, mas a primeira volta do piloto, a cabeça do piloto na largada, você saber se posicionar nas primeiras voltas, isso aí é um pouco mais de feeling natural e talento natural do que você vai... Isso não é uma coisa que você vai aprendendo do primeiro pro segundo ano, entendeu? Tipo assim... Então, assim, essa vantagem que o Piastri tem no começo das corridas é uma coisa que eu acho que é uma característica e uma qualidade que ele tem melhor do que o Lando. E uma coisa que o Lando não vai pegar isso do ano pro outro, entendeu? Ele pode melhorar, mas velocidade em classificação é uma coisa que você pode melhorar, porque aí vai de você conhecer extremamente bem o carro, a pista, o pneu, para você ter uma confiança, autoconfiança também, para você virar um tempo bom. Agora, saber se posicionar, não ficar tão nervoso nas largadas, você não cometer erros nos procedimentos de embreagem nas mãos, todas aquelas coisas lá, não é uma coisa que você aprende. Ou você tem aquilo muito tranquilo na cabeça e você sabe fazer aquilo muito bem, igual o Piastri já provou que faz, ou você vai ser, sabe, você vai acertar uma em cada duas, talvez, entendeu? Então, eu acho que o Piastri melhorando na classificação, que vai uma evolução dele conhecer mais o carro e tudo, eu acho que ele tem tudo para acabar sendo um pacote melhor em geral do que o Norris. Eu não sei, porque esse final de semana do Lando me lembrou muito o Grande Prêmio da Holanda. Tá. Que ele tinha largado em primeiro... Dominou... A hora que ele passou pelo Max, ele foi embora. Singapura também. Também, então, tiveram algumas ocasiões que parece que quando você coloca o Lando lá na frente, não tem para outro. Ele tem um ritmo de corrida extremamente forte, ele consegue dominar a corrida inteira e eu acho que ele faz aquilo que a McLaren impede, ele faz o necessário para vencer. Então você tem que andar no ritmo X, ele anda naquele ritmo. E esse final de semana ele realmente dominou o final de semana inteiro. Mas, voltando a essa bola de cristal, é bem pau a pau. Colocar você nessa discussão, quero saber o que você acha aí. Mande nos comentários se você acha que nessa bola de cristal vai tender para Lando, vai tender para Piastri. Deixe o seu comentário, o seu like no vídeo também. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever no nosso canal do YouTube aqui que... Bom, depois de toda a nossa discussão aqui, os dois aqui desse lado da mesa estão bem pau a pau, tendendo para Lando. Sim. E você? Eu também, eu acho que é o que eu falei. Eu tenho uma tendência a Piastri. Só que o Piastri tem que melhorar muito a classificação. O Piastri largando mais à frente, eu acho que ele tem uma mentalidade de disputa ele é mais melhor frio, que o Lando. Frio, exatamente. Ele é frio. Isso. Você não vê um rádio do Piastri reclamando. Nada, o cara tá... Você adoraria que fosse o Piastri, eu também adoraria que fosse o Piastri, só que ainda não tá naquele ponto, tá faltando alguma coisa, ou de repente não tá faltando, de repente o outro é simplesmente melhor que ele. Pode ser, pode ser, mas eu também adoraria que fosse ele, mas não sei, falta alguma coisinha. Eu ainda acho que falta um pouquinho de quali ali, porque às vezes você pega 2 décimos, o cara larga em segundo... O outro largou em 8º. E aí, já comprometeu a prova. Largar em 8º hoje já... Agora, na média dos dois, a dupla é forte. A dupla é forte. É extremamente forte. E se você for pensar contra quem eles estão andando, por exemplo, a Red Bull não tem uma dupla. Pode ser que venha a ter. Pode ser que venha a ter. Daqui a pouco. Então. Mas mesmo se for um daqueles dois nenhum me impressionou esse final de ano, assim. Eu ainda volto a comentar aquilo que eu tinha comentado no programa passado. Eu acho que a Red Bull não tem um piloto jovem à altura de um Piastri, por exemplo, que quando colocaram ele lá na McLaren, ele estava preparado para fazer aquilo que mandavam para ele. Não é nem que esteve preparado, ele tinha um talento suficiente para fazer.
Então, e também Porque sabe não é que ele, os dois. Não é que ele tava treinando há 30 dias. Não, tudo bem, mas ele também adquiriu a experiência necessária nas outras categorias para chegar na Fórmula 1, eu acho que de uma maneira mais completa possível. Eu não há, por exemplo... O começo do Durham desse final de semana comparado com qualquer outro piloto... Não foi impressionante. Com o Colapinto, com o Berman, que fizeram... Então, que a gente já vai falar sobre o Colapinto daqui a pouco, mas... não acho que nenhum deles estão ao nível do Piastri. É isso. O próximo assunto exatamente aqui no nosso roteiro é o Durham. Ela largou em 17º, acabou em 15º, e olha que vários pilotos abandonaram ali a prova. Não foi um começo... Se a gente pegar o Oliver Berman, não vou nem pegar tanto o Berman na Ferrari, que apesar de ter sido impressionante, mas, por exemplo, o Berman, quando correu de Haas, pontuou de Haas no primeiro fim de semana dele. Até aí a gente pode falar que o Nick também pontuou, né? Porque quando ele sentou na Williams, ele... Sim. Então, ele pontuou no primeiro final de semana dele e daí, sei lá, um ano depois acabaram mandando ele embora. Mas você pega, o Berman pontuou, o Colapinto fez boas apresentações também quando saltou eu acho que o que mais me impressionou, adoraria que não fosse assim, mas o que mais me impressionou negativamente esse final de semana dele foi meio que o race pace dele. Tava muito abaixo daquilo esperado, tanto que em nenhum momento ele estava ajudando a Alpine, eu estava próximo de ajudar a Alpine na disputa dos construtores entre sexto e sétimo, né? Entre sexto e sétimo. Então, isso, na minha opinião, só colocou o Flávio numa situação mais forte para se ele tiver que mandar o Durham embora o ano que vem. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, vai chegar lá pros diretores lá da Alpine e vai fazer uma comparação de estreia contra estreia, né? Então, você pega esse piloto, olha esse na estreia, olha aquele na estreia, olha o Durham na estreia. Ele com certeza vai ajudar e vai usar isso como um argumento fortíssimo dele. Inicialmente, as duas equipes, a Alpine e a Red Bull, elas desistiram do Colapinto pelo valor que a Williams estava cobrando, 20 milhões de euros ou de dólares, estavam cobrando uma baita grana, então eles desistiram. Nesse momento, vamos ver se vai rolar uma barganha, já porque o Colapinto não vai ter um assento pro ano que vem, pelo menos começando a temporada. Colapinto correu o que? Fala. Não. Acho que, lógico, como a gente sabe, automobilismo, né? Você é bom quanto a sua última corrida. E as últimas, sei lá, três não foram legais, então acabou, morreu, coitado do menino, né? Tipo, parece que tudo que ele fez nas primeiras 3 apagaram o que ele fez nas últimas 3, que é uma pena, que eu não acredito que não é fair, né? Não é justo. Mas o automobilismo é assim. Porém, um lado bom disso é que também todos os concorrentes dele por vagas também não foram bem. Durham, o da Fórmula 2, o da Fórmula 2, Adjar, Pérez, nenhum dos dois da Visa Cash App, ninguém fez nada demais para realmente alguém na dúvida escolher o outro e não Colapinto. Nenhum performou muito bem. Então eu acho que ele tem que ser esperto agora, entre ele e o empresário dele, de ir pro lado da equipe que ele tem mais chance, né? E ver o que vai acontecer, né? Porque na Williams, acredito que ele tem 0 chance. Eles nunca vão tirar o Sainz de lá. E o contrato do Albon deve ser muito forte também. O motivo que ele tá lá, enfim. Então, ele vai se aproximar da equipe que terá uma abertura no futuro. Então, ou a Alpine ou uma das duas da Red Bull. Porque quem sentar do lado do Max também vai acabar com a carreira do menino, né? Seja o Lawson ou o Tsunoda. Qualquer um que sentar ali, eu acho que vai zuretar a cabeça do menino. Que o Max com a confiança do carro e tudo mais, vai começar a andar bem. E eu acho que vai criar esse mesmo, na minha opinião, essa mesma efeito que causou no Pérez, né? Que tá num efeito bola de neve, tá cada vez piorando mais, porque ele não consegue ou se adaptar com o carro e perdeu a confiança total nele mesmo, né? O Max, inclusive, defendeu numa entrevista o Pérez, dizendo que eu conheço ele, trabalho todo fim de semana, ele não é um idiota, as críticas são muito pesadas,
tiveram situações que ele poderia ter ido melhor e não foi, mas eu sei que esse carro é realmente muito complicado e eu entendo, às vezes, um desempenho ruim do meu companheiro de equipe. Não, depende de tudo que o Pérez já fez pelo Max, é o mínimo que ele pode fazer, né? Uma declaração ali. Agora... Só para voltando ao assunto Colapinto, ele correu 6 corridas, né? Não, foram acho que 9 a 10. Chegou a ser tudo isso? É. Achei que era 6. Será que não fizeram, por exemplo, se você pegar as últimas 3, 4 provas, claramente o álbum estava mais forte que ele. Isso é um fato. Classificação, treino. No começo, sim. No começo ele chegou... As 3, 4 primeiras ele chegou... As 3, 4 primeiras, ele andava no mesmo ritmo do álbum, várias vezes, em vários momentos, mais forte. Agora, será que não fizeram um hype um pouco demais em cima dele? Eu acho que não. Acho que essas batidas que a equipe ficou muito na cabeça deles... Não, foi bastante, né? E ele acho que mexeu com a cabeça dele. A porrada forte lá de Las Vegas... Não, e antes, né, no Brasil, né, tiveram 2 aqui no Brasil, Sim. né? Mas a do Brasil foi a chuva, isso aqui, os 2 carros bateram e tudo, mas depois... Tá bom, mas teve equipe, um monte de piloto que não bateu, né? Tá bom, tudo bem, mas só tudo bem, não. com o companheiro de equipe. Né, os 2 bateram, beleza, a pressão tá nos 2. E aí a equipe faz aquela reviravolta toda, manda os carros pra fábrica, volta lá, destrói tudo de novo. Aí eu acho que mexeu com a cabeça dele, porque a equipe devia estar assim, cara, termina a corrida, não encosta em nada... Então ele ficou assim, realmente, além da pressão dele depois de Las Vegas, acho que mexeu um pouco a cabeça dele, sim. O upgrade do carro dele não eram os mesmos do álbum. Ao contrário, pegaram peça... Exatamente. Da Bélgica, assim, no final do ano. Pegaram peça do Mansell. Pegaram peça do Mansell. Mansell 92. Pô, ia ser rápido, hein? Pegaram peça do Nelson. Se fosse a do Mansell de 92, ia ser rápido. Pensou? O carro do nada começa a dançar na pista ali. Ia ser rápido aquele. Mas, então, eu, chefe de equipe, eu continuaria tentando pegar ele. Se eu tivesse um lugar... Da Alpine, não sei, porque não sei qual tipo de contrato foi com o Durra, mas eu acho que também... O motivo que colocaram o Durra lá é muito estranho inicialmente, porque ele nunca... Ele não foi nem próximo de ser um ET da vida, igual o nosso Gabriel, e a gente sabe por que assinou, que ele é piloto do Flávio, esse foi o único motivo. O Flávio teve interesses pessoais e botou ele lá. Agora, da mesma forma que ele botou, ele pode tirar ele, né? Ele conseguindo assinar o Colapinto como piloto dele, ele vai ter todo o interesse pessoal de colocar o Colapinto no lugar do Durra, então... E a Alpine vai ter o Paul Aron, que foi o terceiro colocado da Fórmula 2. Com certeza deve ser piloto do Flávio de novo agora. Que esse, com certeza, impressionou muito mais do que o Durra. Esse é muito bom também. A escadinha dele para chegar na Fórmula 1 foi muito mais forte do que o Durra. Eu coloco ele no mesmo nível, muito próximo do Gabriel. Lógico, o Gabriel um pouco a mais, porque ele ganhou mais corrida, teve sempre lá. Mas o Paul Aron, no começo do campeonato, foi impressionante e era rookie também. Então, assim, ele é rookie também, né? Sim. Então, os dois ali... Né, pode ter uma diferença de equipe ou não, mas o Paul Aron e o Gabriel, pra mim, tudo bem, o Gabriel ganhou longe o campeonato do Paul Aron, mas ele definitivamente, se eu tivesse que escolher entre o Adjar e o Paul Aron, eu ia de Paul Aron. Lawson... Não, deu tilt, agora voltou. Lawson ou Colapinto? Lawson, Colapinto? Na Red Bull. Então, Red Bull, mas você tá me... Não, lá na Red Bull eu estou usando os rumores que a gente estava ouvindo meio que no Grande Prêmio do Brasil. Tá, mas você tá me Colapinto, Red Bull. Eu, chefe de equipe da Red Bull, vocês tinham que escolher um dos dois? Você escolheria quem, exatamente? Lawson ou Colapinto? Na Red Bull, do lado do Max. O ano que vem, 25, vambora. Eu iria de Colapinto. Por quê? Nelson, mas você tem a escadinha da Red Bull, isso, aquilo. Tá bom, mas eu quero poder achar alguma coisa diferente. Os dois na Visa Cash App não me impressionaram. O Lawson eu achei que de início, as primeiras corridas quando ele entrou no lugar do Ricciardo ano passado, andou super bem numa pista difícil, que foi Zandvoort, a primeira corrida dele e tudo. Sem treinar nada. Mas depois parece que deu um platô, assim, não continuou evoluindo do jeito que eu imaginava. O Colapinto parece ter muito...
sei lá, de início ele impressionou muito mais, então eu iria com ele. Porque entre os dois, entre o Lawson e o Tsunoda, sei lá, não fede, não cheira, não, sabe? Não vi nada muito fora da casa, muito, sei lá. A resposta dele só ajuda a defender minha teoria, que é a escadinha da Red Bull, na minha opinião, ela não tá tão forte assim. Não tá forte, não acharam os pilotos. Mas a escadinha é isso, né? Você vai investindo, vai tentando. Não, você vai tentando, tudo bem, mas ela não tá tão forte que nem outras escadinhas Não, mas E olha a de escadinha repente, Red outros Bull, lugares. olha a escadinha Red Bull como ela já dispensou gente boa. Já dispensou. Verne, que pô, é bom piloto. Buemi, que é bom piloto. O Emi tá com eles ainda. Tá com ele, mas não tá no grupo Não, de ele não tá no programa Fórmula 1, Fórmula 1, né? tá de simulador, Sim. essas coisas. Pô, o próprio Carlos Sainz. Sainz, Não, aí... olha só um monte de escadinha. ele- e hoje os caras estão brigando por o Tsunoda, Pra mim- Lawson, Radiar. Pra mim é inconcebível como o Sainz não tá ou na Red Bull, ou até aproveitando esse rumor que apareceu nesse final de semana, ou na Mercedes. É inconcebível que um piloto que nem ele, tá, com tudo que ele fez ao longo da carreira dele e tudo que ele veio melhorando com a experiência dele, ele é um ET? Não, eu não acho que ele é um ET, mas ele é muito mais que sólido e ele é um ótimo piloto, Rosberg. um ótimo segundo piloto, plus talvez até um primeiro piloto menos, não tá guiando para uma equipe grande. Não entra na minha cabeça. E, por exemplo, voltando ao caso da Mercedes, vão colocar o Antonelli de novo, um promissor, talento promissor, um moleque que de repente vai ser um ET e tudo, só que, que experiência que ele tem comparado com o Sainz, experiência em geral, eu tô falando, não é só de velocidade na pista, porque se você colocar de velocidade, eu vou dizer que é meio que 6 por meia dúzia, talvez o Antonelli até seja um pouco mais rápido, mas é entender o contexto do final de semana inteiro. Que isso daí o Carlos Sainz vai estar anos-luz na frente do Kimi. Lembrando que é o primeiro ano do Kimi de Fórmula 2 e... É justamente por causa disso. É uma temporada difícil. Estamos gravando o programa na segunda-feira, por volta de quase meio-dia, que eu tô até dando uma olhada para ver se não tem algum breaking news, porque no mesmo tempo que nós estamos gravando pelas pistas, tá tendo uma reunião da Red Bull para definir todos os boatos. Tudo que a gente tá discutindo aqui na mesa, tá tendo ali os acionistas da Red Bull, o Helmut Marko, estão discutindo exatamente isso que a gente tá falando aqui. O que a gente faz? O pai do Checo Pérez postou no Instagram, graças Checo. E um Checo a bandeira do México. E só isso, graças Checo. Muita gente entendendo como uma possível despedida do Checo da Red Bull. Que pode ser que ele seja um embaixador da marca, que vão diluir o salário dele lá do de 25 e 26, já que renovaram o contrato. E no outro fim de semana da Fórmula 2, passou batido uma entrevista, tava o Paul Aaron, que foi o pódio, né? O Aaron, o Bortoleto e o Adjar de uma das provas da Fórmula 2. E aí perguntaram pro Adjar, o futuro ele é o Adjar, com uma expressão feliz no rosto, dizendo: eu já sei o que vai ser meu futuro, mas eu não posso falar, mas eu estou tranquilo. Aí o Gabriel até brincou: então você tá garantido, né? Aí ele deu uma risada: não posso falar. Ou seja, o que diz é que Adjar vai pra... Eu acredito que ele Próxima vai equipe. sim, um dos dois vai subir pra E um Red Bull. dos dois isso sobe. Ele vai pra acontecer. Visa, Cash App, Racing Bulls, Visa, Cash App, Red Racing Bull, Bulls, sei lá o AlphaTauri que. e tudo É, mais, exatamente. vai para essa equipe. O Helmut Marko disse, inclusive, aqui que as escalações das equipes de Barclay e da RB serão definidas nessa segunda-feira. Então, possivelmente, o Pérez tá fora. E vamos esperar pelo teste que o Yuki vai fazer o anúncio, que é terça-feira. Esse teste que vai rolar junto com o Bortoleto, com o Drogovic também ali. Perguntado se isso pode mudar, ele diz: é claro que ainda pode mudar. Ou seja, ainda o Tsunoda vai ter uma chance, mas o favorito da equipe é o Liam Lawson. Comparando os números desse ano, Tsunoda e Lawson, tirando as sprints, tá? Só os grandes prêmios. 6-0 em quali pro Tsunoda e 4-2 em corridas pro Tsunoda. Por isso que eu tô falando. Um tem um pouco mais de experiência, mas o outro também não impressionou de cara, entendeu? Não foi o que o
o Behrman fez, não foi o que o Colapinto fez no começo. Então, eu acho que nenhum dos dois é mágico. Até achei no começo, talvez o Liam Lawson poderia ser, mas ele não decolou depois daquilo, no começo. Agora que você leu esses números, você me pegou um pouco de surpresa. Porque assistindo as corridas e esquecendo os números, né? Eu nunca falaria que tinha sido 6-0 pro Tsunoda. E mesmo essa diferença nas corridas. É que o que aconteceu? Às vezes o Tsunoda classificava em 11º, o Lawson classificava em 12º. Então a gente não percebia, porque isso. O Lawson estava meio décimo atrás. Você não vai falar que um anda muito mais que o outro. Pelo amor de Deus, é muito, muito parecido. Agora, é diferente do Tsunoda estar classificando em 11º e o Lawson está classificando em 20º, 19º, 8 décimos atrás. Daí sim, daí começa a ser uma diferença muito grande. Aconteceu os dois cenários. Em 2 provas dessas 6 foi tipo posição grudada. Tipo, 11º, 12º, 12º, 13º. Teve um resultado que destoou completamente para os dois, que foi no Brasil, foi 3º e 5º, que aí destoou completamente. Mas teve tipo um 7º com um 14º ali, sabe? Mas se você... Essas 6 provas. Se você pedisse para eu fazer uma análise só olhando de fora, sem olhar os dados concretos, eu ia falar que é muito, muito parecido. Agora, também acho que o Lawson esperavam mais dele. Então, a hora que jogaram ele dentro de um carro de Fórmula 1, que a primeira vez que jogaram ele no carro de Fórmula 1 foi completamente de última hora, ele... talvez a gente tenha um novo ET aqui dentro. Só que daquele ponto em diante, parece que ele não evoluiu, ou se evoluiu menos do que estava todo mundo esperando. Tá aí. Eu iria de Tsunoda, mas... Pô, o cara ganhou de todos os companheiros de equipe dele. Tsunoda ganhou. Eu acho que... Nick De Vries. Ganhou. Ricardo, Lawson. Nenhum... Gasly, né? Demais. Não, mas o Gasly... Já tinha que saído. também é outro que a gente pode colocar na conta... Tá, mas menos o Gasly. Menos o Gasly. Então. Isso. Por exemplo, é outro que tranquilamente, se você parar... Mais um fora do programa Red Bull. Mais outros. Se você perguntar pra mim, Lawson ou Gasly o ano que vem lá na Red Bull, não tem nem dúvida. Gasly, óbvio. Mas tá fora do programa, então ele não tem mais chance. Não tem mais chance. Um que teve uma chance também aqui pra encerrar o Grande Prêmio de Fórmula 1 no treino livre, também vai testar na terça-feira. Drugovich teve ali a oportunidade, fez uma volta no treino livre 1, que foi um pouquinho mais rápido que o Alonso, e deu uma entrevista que eu concordo com ele aqui totalmente. Não sei se eu tô feliz ou tô bravo, porque mostrou que era pra estar correndo. O Drugo mostrando ali que nesse treino livre que ele fez em Abu Dhabi. Foi o segundo treino, primeiro treino que ele teve a oportunidade de sabe, dar uma volta rápida. Até hoje, de todos os que ele fez. De novo, ele, infelizmente, lugar errado, na hora errada, né? Se é culpa do empresário, como a gente já falou algumas vezes aqui, ou se foi coisa de Deus mesmo, de não botar ele no lugar certo na hora certa, eu não sei, mas ele tem talento, obviamente tem, mas Fórmula 1 tem que ter isso, né? Tem que ter talento, tem que estar na hora certa no lugar certo. Então, é lógico que você comparar ele e o Gabriel vencendo no primeiro ano, você se coloca na categoria à parte, categoria de ET, né? Porém, ele ganhou o campeonato da Fórmula 2 com uma folga grande no terceiro ano, mas de novo, foi para uma equipe que, enfim, não tinha chance de correr e... não sei, pode ser que ele continue no ano que vem, no meio do ano o Stroll canse e ele entre. Nunca se sabe. Mas, infelizmente, para ele tá numa situação complicada, né? Eu também acho. Eu acho que ele tá numa situação difícil. Agora, vamos fazer uma comparação extrema, tá? Desculpa. Lembrar que ele vai andar pela Cadillac no IMSA, né? Sim. E a Cadillac vai entrar na Fórmula 1. Talvez sobre alguma coisa pra ele ali. Mas ele vai entrar, ele vai andar só nas corridas longas. Então, enfim. Mas cria um link, né?
Cria, mas eu acho que as operações são bem distintas. Tá. Eu acho que quem está na Cadillac Fórmula 1 é uma equipe e quem está cuidando paralelos. completamente. Agora, voltando àquela comparação, e quero deixar bem claro, comparação extrema. O Sargent correu quanto? 1 ano e meio de Fórmula 1? 1 ano e meio de Fórmula 1. Como é que o Drugo não tá na Fórmula 1? É meio loucura se a gente parar para pensar, né? Então, é óbvio que ele é material de Fórmula 1, é óbvio que ele deveria estar dentro da Fórmula 1, e como você mesmo disse, por, sei lá, 1 milhão de motivos diferentes, ele não está. Agora, o que não, definitivamente, na minha opinião, não está jogando muito a favor dele é agora, no teste pós-corrida, vão colocar ele e o Crawford. E o Stroll. Isso, mas o Stroll já é piloto lá, então eu acho que eles até colocam o Stroll para ter um comparativo com alguém que corre todo final de semana. Até aí tudo bem. Agora, se eles tivessem super high em cima do Drugo, sabe? Super a favor do Drugo, para que teria que colocar o outro? Para que teria que... Não teria que ter uma dúvida na cabeça da Aston Martin. Por que a gente vai dar uma chance pro outro, se o Drugo é o nosso cara? Então, eu não sei se o Drugo segue no próximo ano. Pode ser e aí isso que está acontecendo. Então, eles estão vendo. Agora, de novo, ele, sem dúvida nenhuma, ele merecia estar dentro da Fórmula 1. Ele tem o talento para estar isso. Agora, as pessoas também, elas... na minha opinião, às vezes eles exageram. Ele fez um ótimo primeiro treino? Sim, fez um ótimo primeiro treino. Agora, só porque ele andou mais rápido que o Alonso, falar, tá vendo? Ele precisa estar ele precisa estar na Fórmula 1 independente do ótimo primeiro treino que ele fez. Não foi por causa do ótimo primeiro treino. Agora, tentar falar, eu fui mais rápido que o Alonso, então eu mereço estar na Fórmula 1, não, é bem diferente, porque o treino é uma coisa, a classificação, a batata assa 10 vezes mais, e você não sabe o Alonso em que condição que ele estava andando naquele primeiro treino comparado com o Drugo. De repente o Drugo estava andando vazio, com pneu macio, o Alonso estava andando com um pouco mais de combustível, ou de repente ele também estava com pneu macio, só que com mais combustível, porque ele estava tentando entender o carro numa situação diferente. Então, só essas comparações que eu sinceramente não concordo. Independente de tudo isso que eu falei, eu continuo batendo na tecla que o Drugo, sem dúvida nenhuma, merece uma chance na Fórmula 1. Tá aí. Queremos também saber a sua opinião, comentários sobre o caso Drugovich. Aproveitar agora e fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, olha só. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o Gabriel Lemos. O Gabriel... e também a Mariana, que a Mariana é namorada do Gabriel, mas o Gabriel, ele comprou a nossa sacolinha, a nossa eco bag do Pelas Pistas aqui de Interlagos. Aqui, ó. Levou a sacolinha pro Interlagos, mandou uma foto no nosso Instagram, no @pelaspistas360, e ele tá aqui no estúdio, ele fez uma pergunta pro Momento Pit Stop de hoje, que é a seguinte, ele quer saber de vocês. Qual seria um caminho para você virar um piloto profissional? Acho que não necessariamente você chega um cara que, por exemplo, aqui no Brasil, para você ser um piloto de Fórmula 1, mas você parece ser um piloto profissional, chegar na Stock Car, chegar numa categoria, sei lá, na Copa Truck, conseguir ganhar dinheiro. Quais seriam os principais caminhos aqui que vocês fariam, os desafios para você virar um piloto profissional no Brasil? Bom, primeira coisa, você tem que andar de kart. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque para qualquer esporte, acho que para crianças, ela pega as habilidades, cria habilidades naturais. Quanto mais cedo você começar, mais ela tem uma conexão, tem uma coisa natural com o carro. E depois disso, mesma coisa, quando começou cedo no kart, começa cedo nos carros, né? Seja no Fórmula 4, ou no Stock Car Light, ou num qualquer outro turismo. Se você for seguir o caminho no Brasil, eu acho que Fórmula não existe no Brasil, como carreira, né? Então, pensando em Stock Car, que é a única categoria, que eu vou dizer que se pode ganhar dinheiro, e começar a treinar o quanto antes. É bem provável que as primeiras temporadas você tenha que achar seus próprios patrocinadores. E aí você tendo algumas temporadas boas,
se você tem uma equipe comercial boa, você pode ter seus próprios patrocinadores. Por exemplo, você pega um caso do Gabriel Casagrande. Ele tem os seus patrocinadores, que ele vai atrás e consegue. E aí, ele escolhe a equipe e todo ano tá lá. Ele paga a equipe e ele tem o que sobra, vira o salário dele, né? Então, você pode ir dessa forma, ou você acaba sendo um contratado. Sei lá, você pega o caso do Felipe Batista, foi contratado por uma marca e corre com um salário fixo e pronto, acabou. Você não tem o seu... Você não é o dono do seu negócio, né? Porque você trabalha para uma empresa, mas você não precisa ficar no dia a dia correndo atrás e, né, fechando conta, fechando número todo ano, né? Como, sei lá, eu faço, um Casagrande, ou, sei lá, alguns... Suzuki, enfim, alguns pilotos desses. Então, você escolhe. Não é que você escolhe. Ou você vira o seu dono, trabalha mais, tem mais chance de ganhar mais dinheiro, ou você fica mais tranquilo, ganha um pouco menos dinheiro, você é assalariado por uma empresa que contrata a equipe e você vira um funcionário deles. Bem lembrado, Thiago. Suzuki, inclusive, um dos apoiadores do Suzuki é a rede Pitstop. Mas não tem muito mais o que falar. A única coisa que eu vou bater na tecla é começar de kart e andar muito de kart. Mas quilometragem, andar... Desculpa te interromper, Cris, mas pensando em estoque, é interessante ainda te insistir bastante no kart? Ou será? Eu acho. Qualquer coisa. Não, o turismo você vai fazer depois que você tiver um tamanho de gente, né? Quando passar do tamanho do Thiago assim pra cima, começa a andar num carro, né? Então, já... Passando da altura do Thiago, assim, mas o kart ainda, tipo... O kart, até os seus 14 anos, tem que andar de kart. Tem que andar de kart. Tem. E eu acho que mesmo no começo do carro, você continua andando de kart um pouquinho. Mas tudo isso vai também do orçamento que você tem, né? Você tem um orçamento ilimitado e você quer ser um piloto profissional no Brasil, esse é o caminho, entendeu? Kart. E depois, mas quando você vai andar de carro, tem que ser um carro tração traseira, né? Você começar a misturar as coisas também numa pessoa que está sendo formada, também não adianta. Começar a andar de tração dianteira... para depois, acho que tem que se formar, tem que se estabilizar, depois você começa a andar de várias coisas, se você quiser, entendeu? Mas acho que no começo, na formação, é bom você seguir um caminho de um jeito de pilotagem. Não, só para finalizar do meu lado, falar um pouco mais, era o kart, sem dúvida, eu acho fundamental na carreira de qualquer piloto, para qualquer categoria, qualquer carro. E paralelamente ao kart, simulador. Eu ia falar isso. Por que eu tô querendo dizer? E tá vindo de uma pessoa que é péssimo no simulador. Um susto agora. Então, tá vindo. Mas por quê? Porque a gente não sabe como é que o simulador vai estar daqui 10 anos. Então, de repente, esse piloto novo que está começando de kart hoje, com 8 anos, 7 anos, daqui 10 anos ele vai estar com 17, 18, e o simulador vai ser o negócio do momento, ele vai ter que estar na altura daquilo que o simulador está oferecendo. Então, por isso que eu acho que é importantíssimo ele tá no kart, dá total ênfase ao kart, mas o simulador também, só para ele saber o que é atual do simulador, à medida que o tempo vai passando. Boa. Tá aí. Então, as dicas para você ser um piloto profissional no Brasil aqui do nosso Momento Pitstop. Lembrando que a rede Pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil e se você está precisando de peças para o seu carro, não esqueça, peça é na Pitstop, toda a comodidade de utilizar o WhatsApp, o site ou em qualquer uma das 2.200 lojas espalhadas por todo o país. Então não esqueça, peça é na Pitstop. Peça é na Pitstop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pitstop! De volta do nosso Momento Pitstop, lembrando mais uma vez, like no vídeo, se inscreva no canal, só que no Pelas Pistas a gente dá dicas para quem quer ser piloto, fala dos outros e também tem desconto na Insider aqui, o Pelas Pistas 15% de desconto para sua compra de presente para qualquer ocasião no Pelas Pistas e ficar alinhado aqui com toda a linha de produtos, camisetas mais básica igual a do Nelsinho, uma polo para uma reunião que nem a do Christian Fittipaldi, uma coisa mais despojada, tipo uma over que nem a minha, e outros produtos que tem também ali fantásticos na Insider. Turma, fim de semana, o nosso ET Gabriel Bortoleto cravou o título da Fórmula 2, mais um brasileiro ao lado de Roberto Moreno,
Christian Fittipaldi, Ricardo Zonta, Bruno Junqueira e Felipe Drogovic a vencer o passo imediatamente abaixo da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, no ano de estreia na Fórmula 2, varreu Fórmula 3, varreu Fórmula 2. O ET mostrou porque é ET, Nelsinho. A expressão foi criada aqui no Pelas Pistas, hein? Galera tá usando o ET pra tudo quanto é lado. O próprio Bortoleto falou assim, o Piastri é um ET. Então você vai ser ET igual a ele? Talvez. Foi, é ET. Não tem muito o que falar. Ele fez o final de semana perfeito. 2 pódios, largando de 7º e 2º, né? De 9º e de 2º. E de 2º. 2 corridas perfeitas, sem erro, né? O Adjar já cometeu um erro enorme já na segunda prova, na principal, largada, né? Deixou o carro morrer. Eu não sei, não tenho detalhes se foi coisa dele, coisa de software, coisa da equipe, mas... Então, assim, não tem o que falar. Fez o trabalho perfeito, mostrou, assim, que ele tá realmente... Para um primeiro ano foi muito impressionante. E é isso. Tem tudo aí para ser um grande piloto. Realmente não tem muito o que falar. O cara fez um final de semana praticamente perfeito e não cometeu nenhum erro, ficou calmo. Ultrapassagens, largadas, classificação, né? E a gente fica falando sobre o Adjar, o segundo ano do Adjar, né? Por mais que o Adjar talvez tenha mais velocidade algumas horas, mas cometendo erros e... Meio fio desencapado, né? Ele é meio explosivo, assim, dá uma... Exato. Não, ele não é... Eu não vejo ele como um produto muito bom comparado com o Gabriel. Então, cara, agora Fórmula 1 acabou, ele fez tudo que tinha que fazer nas categorias de bases, limpou tudo e agora é começar a história dele na Fórmula 1, voltar a ter um brasileiro representando aí a nossa bandeira. É isso aí, o 33º. A gente já tá com quantos brasileiros correram de Fórmula 1? 33º. Que vieram aqui no programa. Calma. Deixa eu falar, por favor. Vai. Eu acho que são... Foram o quê? 13, 14 que já vieram aqui? Acho que não chegou a tudo isso, não. 8, 9. Não, mas acho que nós estamos em 11. Preciso pegar a relação. Bom, Aliás, a gente precisa fazer agora o da Indy também. Tá, né? Então... A gente faz o da Indy acho também. Uns 30 correram na Indy. E alguns correram nas duas. Então, vamos deixar uma deixazinha aqui para vocês. Mas vamos voltar ao assunto? Não, a gente já vai voltar. A gente, semana que vem, a gente vai gravar um programa com outro piloto brasileiro. Que inclusive correu nas duas, exatamente. Nas duas. Bem lembrado. Campeão mundial. Também. Correu nas duas. E já tem gravado com um que correu na Indy. Isso. Nossa temporada de verão. Pessoal, para vocês, não deixem de acompanhar a gente em janeiro. Enquanto todo mundo vai estar de férias, o Pelas Pistas não para. Pelas Pistas vai estar entregando conteúdo toda semana para vocês. E a gente preparou, não foi um conteúdo pequeno, foram 5 conteúdos fora do comum. Tem um papo com... Não vamos falar, né? Não, tem chefe de equipe da Fórmula 1. Chefe de equipe da Fórmula 1. O que a gente vai... os outros dois, o que a gente pode chamar eles? Duas grandes referências jornalísticas da Fórmula 1. Um dos jornalistas mais renomados, eu acho que com mais experiência na Fórmula 1 hoje em dia. O apresentador. Apresentador da Fórmula 1. Daí, como você mesmo disse, um piloto de Indy. Um piloto de Fórmula 1 e Indy. E campeão mundial. E daí, qual era o último? Uma outra grande referência também da jornalística da Fórmula 1. Brasileira. Essa é grande referência. Também é grande. Então. Tem bastante coisa vindo por aqui. Como também foi grande a conquista do nosso ETzão Bortoleto. Então, voltando ao ETzão Bortoleto. Obrigado. Desculpa se eu te atrapalhei. O que mais me impressionou nele na temporada inteira foi... O quanto ele esteve numa ascendente, desde o começo da temporada até o final. E tiveram alguns finais de semana que foram um pouco mais complicados do que outros. Eu acho que se a gente voltar atrás, é que muita gente esquece. Mas ele, no começo, ele estava com aquela dificuldade no momento das largadas, né? Ele, inclusive, quando ele veio aqui no programa, ele admitiu isso.
A equipe, enfim, conversou bastante com ele, mandou o carro, não sei se ele treinou, se ele mudou o jeito que ele largava e acabou com aquele problema. Isso sim foi o mais impressionante para mim, ou seja, de como ele estava no começo da temporada e como ele terminou o final do ano, sendo que ele vai com 3/4 de temporada, metade, um pouquinho depois, ele não estava em primeiro no campeonato. Sim. Ele só tirou a diferença e no final do ano ele ganhou aumentando a diferença. Então, eu não sei o que falar dele, a não ser parabéns, Gabriel. Você merece. Você é um ET, né? Por tudo que você fez até agora, você é um ET. Eu espero que você continue sendo um ET na Fórmula 1. O que chamou a atenção de tudo isso, foram 28 corridas na Fórmula 2 no ano. Ele pontuou em 22 das 28. E ele teve aquele começo bem complicado, ali com 3 abandonos seguidos, né? Teve o Jeddah e depois teve aqueles Jeddah e na Austrália que bateu na largada, enfim, foram provas bem complicadas que ele acabou não pontuando. Tirando esse começo, só 2 provas que ele não pontuou, mas ele terminou todas as outras, e aí você vê que, pô, quando ele veio aqui a primeira vez, né, Nelson, ele comentou, eu peguei o Fórmula 3, eu vi como que o campeão era, a média de pontos, eu falei, pô, vou fazer isso aqui, e deu certo. E na Fórmula 2 ele meio que repetiu essa tática, e deu certo também, porque de 28 corridas, você pontuar em 22, lembrando que prova sprint, você larga inverso e só pontua 8, não pontua uns 10, garotas, realmente ele, além de ser rápido, ele é centradaço, assim. Essa questão de média de pontos que tem que fazer no final de semana, eu acho que isso não existe muito. Você sempre vai tentar o seu melhor, entendeu? Você tem um carro para ficar em quinto, você vai ficar em quinto. Você tem um carro para ganhar corrida, você vai tentar ganhar a corrida. Se você puder ganhar todas as corridas, o cara vai tentar ganhar todas as corridas. Ele não vai tirar o pé para fazer uma média mais baixa do que não precisa, né? Não, isso não, mas eu acho que te ajuda do ponto de vista psicológico para te guiar. Então, para te guiar no sentido, nossa, se eu terminar em quinto todas as corridas, eu sei que com essa quantidade de pontos eu consigo brigar pelo título no final. Então, você, no teu subconsciente, você tem aquele número na cabeça. E é uma pressãozinha, por exemplo, eu tenho que fazer, sei lá, 18 pontos no fim de semana. Putz, isso aqui eu acabei em... Eu fiz 15. Fiz 15, então, pô, eu tenho que ir na próxima... Eu fiquei devendo 3. Ou nesse final de semana eu fiz 20. Legal, eu passei 2, né? Bora pro próximo. Eu não penso assim. Eu sempre penso, cara, eu tenho que otimizar o máximo que eu posso fazer de pontos, entendeu? Vai ter final de semana que vai fazer 0, tem final de semana que vai ganhar 2 corridas, fazer pole, fazer o negócio inteiro. Então, você sempre tenta fazer o seu melhor, independente de qualquer média de pontos, você sempre tenta entregar o máximo que pode. Mas entendeu? A gente não tá comentando aqui que você, por exemplo, você vai tirar o pé, você vai deixar de terminar em terceiro para terminar em quinto, só porque a média é o número 5 para você ganhar no final do ano. É só para você ter aquilo lá para te ajudar a te guiar. Ajudar a me guiar é ganhar o campeonato. Pronto. Bom, então... Tem que estar sempre fazendo o seu melhor e sempre se desenvolvendo com a equipe. O Alonso deu uma entrevista muito forte também depois do título. Ele disse assim, o melhor novato da Fórmula 1 vem aí. Dizendo que no próximo ano vamos ter muitas estreias, tudo, e ele não vai ter o carro que grande parte dos novatos vai ter. Então eu espero que as pessoas não se esqueçam que dos pilotos, o Gabriel é o melhor deles. E aí comparando com o Jack Durham, o Kimi Antonelli, o Oliver Berman e já colocando aqui na conta o Isaac Adjar, que possivelmente vai estrear. Você concorda? Vocês concordam? Eu acho que, independente do carro, talvez ser o último do grid, ele vai estar junto com o Hülkenberg. E todo mundo sabe que o Hülkenberg é um monstro nas classificações, é muito bom nas corridas. Então, assim, a comparação dele vai ser o Hülkenberg, não tem jeito. Se ele começar a andar de igual para melhor com o Hülkenberg, aí você pode esperar que rapidinho ele tá numa das 4 equipes aí de cima e para ter uma carreira brilhante. Então, eu não tô muito preocupado aí. É até bom ele ter um Hülkenberg do lado dele, porque ele ficando... Se o Hülkenberg largar em 20º e 19º, e ele classificou um 10º na frente dele, 2 décimos na frente dele, já vai ser visto como, caramba, esse moleque realmente é diferenciado, entendeu? A gente já sabe que ele é um ET. Agora tem o próximo passo, que ele vai se provar ser um ET no meio de todos os outros ETs, né? Então, eu acho que se fosse nessa equipe do lado de alguém
mais ou menos, do lado de um... Sei lá, vamos usar Dos dois aí... que estavam na equipe, do Bottas e do Guan Yu Zhou, por Exatamente. Não seria tão impressionante. Mas agora do lado do Hülkenberg, que a gente sabe que é um piloto que tem feito bons resultados com o carro na média para baixo, aí sim ele vai realmente despertar mais ainda o interesse das equipes grandes. A corrida dele o ano que vem, no meu modo de ver, é só uma corrida contra uma pessoa, o Hulk. E eu acho que se ele conseguir claramente bater o Hulk, todas as outras peças, elas irão se encaixar naturalmente. Ele nem precisa ficar pensando em, não, agora eu vou para McLaren, para Ferrari, para Red Bull. Tudo isso vai acontecer naturalmente se ele conseguir destruir o Hülkenberg no ano que vem. E a expectativa de vocês é que isso pode acontecer mesmo? Eu acho que vai ser igual a Fórmula 2, vai começar um pouco com o pé atrás, que é normal, entendeu? Algumas pistas que ele conhece um pouco mais, tipo as pistas da Europa, que ele já anda de Fórmula 3, já anda de Fórmula 2, vai talvez estar mais próximo, ou até andar um pouco na frente, mas vai ser começar um pouco atrás, no meio nas provas europeias, talvez classificar uma na frente, e tomara que terminar o ano andando na frente do Hulk. Eu acho que isso aí seria o cenário perfeito, assim, que eu vejo para ele mostrar. Ele vai continuar evoluindo com o carro, com o pneu, com as pistas, com a equipe, com o formato da prova. Tudo isso, ele vai ter uma curva de aprendizagem, isso não tem jeito. E se o cenário perfeito acontecer, a gente tem que lembrar que o Hülkenberg, hoje em dia, na minha opinião, apesar da idade avançada dele para um piloto de Fórmula 1, ele tá passando pela melhor fase da carreira dele. É a fase onde ele tá mais completo. Se você perguntar para mim, quando ele entrou na Fórmula 1, até, sei lá, metade da vida dele na Fórmula 1, qual que era o maior ponto negativo do Hülkenberg? As corridas. E hoje em dia não. Isso daí mudou. Eu não sei se ele teve um entendimento diferente das corridas ou se algum engenheiro ficou batendo na tecla, se você guiar dessa maneira, você não vai consumir tanto pneu traseiro, você não vai fazer isso, aquilo. E então eu vejo o Hülkenberg como extremamente forte hoje, não só na classificação, como nas corridas. Então, se o Gabriel andar próximo ou melhor que ele vai estar numa situação muito forte. Show! Queremos saber também a expectativa de vocês em relação ao Bortoleto na Fórmula 1 no ano que vem. Perguntinha, como que foi para vocês a primeira prova de Fórmula 1 em termos assim, tipo de até desgaste físico, tudo, porque provas de Fórmula 2 é meia hora, 40 minutos, e a Fórmula 1 já foi para praticamente 2. Bom, meu carro nem terminou a primeira prova. O meu também não. Mas parou quantas voltas? Não lembro. Mas foi a prova da Austrália. Mandou o quê? Metade da corrida? Não lembro. Você não lembra? Você andou 5 voltas ou 50? Lembro de nada. Eu bebo, né, Cris? Aí... Não, tá bom. Não, eu andei metade da corrida. Tá. Daí... Já foi mais longa do que uma prova de Fórmula 3000. Provavelmente. Larguei com cintinha de pescoço. Aquela tipo de kart, né? Não. Aquela cintinha que você, hoje em dia, acho que nem usa mais. Tá. Você colocava embaixo do braço, daí tinha uma argola aqui no capacete, você prendia o outro lado dela aqui no capacete para você colocar... porque naquela época não tinha um encosto de cabeça, né? Não era aqui, então... Aqui não. Era aqui, né? Pra mim era aqui. Não tinha nem Hans, nada, imagina. Não, imagina. Então... Lá na África do Sul tinha bastante curva rápida para a esquerda, então daí eu coloquei do meu lado esquerdo, exatamente, para tentar segurar a onda, mas eu andei metade da corrida, daí eu não lembro, ou acho que quebrou o alternador, se eu não me engano. Acho que foi isso. Aí, as histórias que o Gabriel possa terminar bem a sua primeira corrida na Fórmula 1. 2 destaques rápidos aqui. Tivemos Fórmula E no Brasil, tivemos Fórmula E em São Paulo, vitória do Mitch Evans, com o Da Costa em segundo, já tem entrevista do Da Costa aqui no Pelas Pistas, e o Taylor Barnard em terceiro. Foi um dos... da Fórmula 2, 18 pilotos diferentes venceram na Fórmula 2 na temporada. O Enzo, inclusive, venceu uma das provas, venceu a Future Race de Jeddah, o Bortoleto venceu 2, Áustria e Monza, a prova longa. E venceu convencendo naquela corrida. Foi. Aquela, eu acho que foi uma das melhores corridas dele. Foi.
A do Enzo. É, a do Enzo. Foi. Mandou muito bem. O Taylor Burnett, ele foi um desses 18 que venceu na Fórmula 2 no ano. Aí depois ele assinou um contrato com a McLaren para a Fórmula E e ele foi para a Fórmula E e não terminou a temporada da Fórmula 2. Agora que panca aquela do Pascal, hein? Foi, hein? Ó, se não tem o tal do Hans hoje em dia... Hans Allen. Exatamente. Não, Hans ali não fazia diferença, eu acho. Viajei, se não tem o halo. halo, é. Se não tem o halo, de repente o final daquela história infelizmente, teria sido um pouco diferente. Porque ele foi meio contra a parede, de lado, assim. De lado, né? Foi grande. Ela foi assustadora ali, aquela prova. Fim de semana de Stock Car. Última etapa do ano chegando. Stock Car Interlagos, briga pelo título. Por enquanto, o Felipe Batista é o líder do campeonato, né? Tá salvo. Essa novela aí. Até salvo alguma sei notícia. Sei lá o que vai acontecer. Felipe Batista sim. é o líder. O campeonato, eu não sei se a gente fala campeonato A ou campeonato B, né? O campeonato CBA ou não CBA, enfim. Mas por enquanto, sim. Sem as classificações aí, do jeito dessa novelinha aí deles, por enquanto tá sendo o Felipe Batista. Se não fosse eles, forem seguir o regulamento, sei lá qual que você quer dizer, é o Casagrande. Então... Tem uma previsão de quando isso vai acabar ou só nem depois da prova? Não sei. Isso aí... Dependendo o Lincoln tinha que estar aqui ou o Giovanni Guerra, os dois tinham que estar aqui para responder isso. Infelizmente, tem esses detalhes, né, do automobilismo brasileiro que tem muita burocracia. E eu tô para lembrar de todas as categorias que eu corri, algo que seja de um nível tão complexo, burocraticamente falando, que nem aqui. Eu acho que eu nunca vi isso daí. Quando eu desclassificava e fim de papo. Pronto, acabou. Não tem muita conversa. Agora vai, volta. Não, é triste. Assim, é ruim triste, para os patrocinadores, é ruim para todo mundo. No Instagram da Stock Car, eles já mudaram o resultado. Eles mudam... Eles têm aquele pininho que deixa o resultado mais em cima. Sim. Que geralmente deixam do campeonato, fixado, né? O fixado lá. Já mudaram 3-4 vezes. Muda o resultado. Aí volta de novo. Aí vai. Isso aqui, eles tiraram até os comentários pra ninguém ficar... Que porra é que tá acontecendo, entendeu? Mas enfim. Sei lá, eu continuo batendo a tecla. Tem que ter... A CBA tem que fazer o seu papel. A Vicar também, junto com a CBA, tem que trabalhar com isso, porque fica muito desorganizado, é muito feio para o público, para os patrocinadores, é uma coisa muito... Tira o profissionalismo todo da maior categoria do Brasil, entendeu? Não dá para... Sabe, se a gente estivesse falando do kart... Desculpa, a maior categoria do Brasil, onde várias empresas, todas, né? Gastam milhões, né? Não é que eles estão gastando R$5 mil para ir correr no final de semana, então... Tem empresa gastando mais de 10 milhões. Então, assim, eles tinham que levar mais a sério isso. Isso é falta de respeito com as marcas, né? E eu acho que uma coisa que a gente está querendo constatar aqui, ninguém está discutindo quem está certo, quem está errado. Tem a visão dos dois lados, tem aquela parte cinzenta do regulamento, podia, não podia. Não é isso que a gente está debatendo, é como encontra-se uma resolução... Resolver, né? Exatamente, vamos resolver. Porque não é a primeira vez que acontece. Exatamente. É a 47ª vez, sei lá, que lógico, agora o holofote está um pouco mal, porque é final de campeonato, isso, aquilo e tal. Então, assim, cara, CBA, Vicar... Não, resolveu, pronto, ele está desclassificado. Ou ele não está desclassificado. Se ele não estiver desclassificado, vambora, vira a página e vambora, meu. Mas tem que, sabe, a Vicar e a CBA são culpadas disso. Eles têm que se unir e trabalhar e resolver. Não tem outra palavra, sabe? Tem que... Sabe, eu, assim, não tenho nada a ver com isso, não estou disputando do campeonato, nem nada disso, mas é muito feio. Não pode acontecer isso de novo. E já aconteceram várias vezes. Eu não sei quando, eles vão ficar empurrando com a barriga esse tipo de problema. Era para ter resolvido já há muito tempo, ainda mais, sabe, agora que a gestão da categoria está
com o Lincoln, um cara super profissional, que ele, sabe, tem um mega sucesso aí como empresário. Lógico, você ser empresário é diferente de tocar um esporte, uma categoria, né? Tem outras questões, mas é saber colocar o preto no branco e não deixar margens para deixar acontecer essas coisas. Porque no final da história, você escreve uma coisa mal escrita, as pessoas tiram vantagem disso e vira essa confusão. Então... Deixando claro, então, a gente vai falar da estoque no próximo programa e, claro, o pessoal do CBA, o pessoal da Vicar tá sempre convidado aqui para conversar. Eu tenho que fazer esse último assunto mesmo, produção? Verdade? Tenho mesmo? Você sabe que ontem, por um instante, eu achei que ele tinha vencido. Ele ganhou? Então, Ele conseguiu passar o Thiago? Peraí, eu não tô sabendo. Você ganhou. Mentira! Não, ganhou. Nossa, agora até eu tô surpreso. Eu achava que tinha sido pro. Ganhou. O pessoal que reclama do batida na mesa agora pirou. Terminou o bolão do Pelas Pistas 2024 e Nelsinho Piquet foi o campeão. Ganhei alguma coisa esse ano. Sim, 1900... Ele ganhou porque ele acertou tudo, o Lando e o Leclerc, não foi? E o Huckenberg em oitavo. Toma, Cris! Bom, e ele? Não. Ele diz isso, só sou eu. É só você. Ah, só eu, por quê? Você é ex-piloto de Fórmula 1, você devia saber. O Thiago, coitado, ele é um apaixonado, trabalha com isso, comentaria. Você é ex-piloto de Fórmula 1, você devia saber. E você é o que abre a boca aqui quando acerta alguma coisa. Então toma, Cris! O Nelsinho, ele cravou a pole. Que venha 2025. 2025 tá longe ainda. Tá nada, falta o quê? Que dia é hoje? Hoje é 10 aqui, já falta... Botar meu relógio no lugar que saiu. Perdeu o lugar aí. Caralho. O Nelsinho, ele cravou a pole. Bom, a pole todos cravaram. Cravou a vitória do Lando. O terceiro lugar do Leclerc. E o que fez a diferença, o Huckenberg em oitavo. Foi O Alonso chegou em sétimo, não foi? Foi. Então, eu tinha falado Olha, o Alonso se eu soubesse oitavo. chegando aqui, a gente ia demorar mais pra fazer esse programa. Nossa. Ele ia fazer stories, ele ia fazer um monte de coisa, ia postar. Você fala que o Thiago não sei o quê. Ó a produção aqui, ó. Vixe, Thiago, kkkkkkk. Então, como é que terminou o campeonato aí? Terminou 92 pontos pra você, 88 pra mim e 86 pro Christian. Vou te falar que eu já tô mais tranquilo nas férias agora. Então, parabéns, Nelsinho, pelo título do bolão. Sim, 86 o Piquet, uma disputa de 3, acabou ficando pra trás. Em 2024, saiu de terceiro e foi pra primeiro na última corrida. Parabéns. Tá vendo? Aguenta agora aí. Partir pra próxima, Partir né? pra próxima. Não, e agora peraí, eu agora começo o campeonato, o quê? Um campeonato pro Nelson, ano que vem já mas começa... tem denúncia. E Tem uma denúncia jornalística agora. O Nelsinho sabia do resultado que cada um fez. O que ele fez? Ligou pro Max e disse: Max, tira o Piastri na largada. Que o Thiago colocou o Piastri em segundo. Tira o Piastri na largada. Aí vai, bum, tá vendo? O que a gente pode fazer pro ano que vem pra melhorar, a gente faz o bolão Indy e Fórmula 1. Não. Por quê? Os dois, por que não? Não. Fórmula 1, não começa a misturar as coisas. Então tá bom, então a gente não faz nenhum bolão Indy e Fórmula 1, a gente só faz bolão Stock Car. Hã? Piorou. Não, porque aí vai que a gente não sabe quem ganha depois. É melhor o da Fórmula 1. O Stock Car vai saber quem ganhou desse ano daqui a... Pô, teve um campeonato de Fórmula 3 que eu acho que o resultado saiu acho, 4 anos depois. Imagina, os caras já até pararam de correr e... Enfim. Boa sorte, parabéns pelo bolão. Boa sorte aí no fim de semana. Eu quero meu troféu até o final do ano. Semana que vem eu quero meu troféu aqui. A produção já tava providenciando, já tava mandando gravar o meu nome no troféu. Aí a Cal falou, acho que não vai dar. Coisa. É isso, Cris. Semana que vem a gente volta, então. Aí, até desmotivado agora. Eu nem sei se eu volto semana que vem pra fazer. Acho que eu vou antecipar minhas férias. Aí. O rei do bolão. Cris. O perdedor? O perdedor, o terceiro lugar. A gente devia pagar um castigo. A gente vai pensar num... Não, o terceiro é o que paga o troféu. Olha aí. Boa. Boa, entendeu?
Então eu preciso trazer um troféu. A minha lição de casa é trazer um troféu Você vai semana pagar que vem. a conta do troféu. Eles vão mandar fazer, você vai pagar o boleto do troféu. Não, eu vou comprar o troféu. Não, eu vou não, dar não, pra- é. Sim. Sim, tá sim. gravado, é Então. campeão Nelsinho Piquet. Curioso pra ver esse troféu. Você vai fazer o troféu, Cal? Vai ser igual a obra Tá de bom. arte, né? Uma Daí você me banana avisa que eu pago. uma silver tape. 36 milhões aquilo ali. E o cara comeu a banana depois. Turma, depois disso aqui, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo. Eu vou ter minha depressão pós-bolão aqui depois do resultado. Mas semana que vem a gente volta com mais do Pelas Pistas, certo? Opa, até mais. É isso aí. Não. Não, pensei que tinha... Falei? Ah, não tô vendo a fitinha aqui do... Como diz em inglês, pussy pads. Aqui, ó. Ah, tá. Cadê a fitinha? Tá do outro lado. Não, tá do outro lado. Não tá não. Tá sim. Eu já olhei do outro lado. Não, tá sim. Mas enfim, termina o programa aí. Depois dessas, gente. O que eu falei pra você era a curva pro lado esquerdo. Não deixa eu olhar a foto do outro lado, caceta. Estão vendo a foto da correntinha. E aí tá do no Cristo. treino. Aí não tá na corrida. Eu só coloquei a cintinha na hora da corrida. Semana que vem a gente volta com a imagem certa do Cristo. Aí é no Valeu, treino. obrigado. Deixa eu encerrar aqui, porque senão... Valeu, fica- desculpa, parece meu duas querido. crianças aqui, viu? Perdeu o último lugar, sempre demora mais, enfim. Semana que vem Idade, tem tudo, Pelas né? Pistas. Valeu, entra a vinheta. Valeu.